Olá, vamos dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nós estamos agora no capítulo 30, em que Phileas Fogg simplesmente cumpre o seu dever. Três viajantes, inclusive Passepartout, haviam desaparecido. Teriam sido mortos na luta? Estariam prisioneiros dos selvagens? Ainda não se podia saber. Os feridos eram numerosos, mas nenhum tinha sido atingido mortalmente. Em estado mais grave estava o coronel Proctor, que tinha combatido bravamente. Foi transportado para a estação com os outros viajantes, cujo estado reclamava cuidados imediatos. Mrs. Aouda estava salva. Phileas Fogg, que não se poupara, não tinha nenhum arranhão. Fix estava ferido num braço, ferimento sem importância, mas Passepartout faltava e as lágrimas corriam dos olhos da jovem. Então, onde estava Passepartout? Era essa a pergunta. Já então, todos os viajantes tinham saído do trem, as rodas dos vagões estavam manchadas de sangue, via-se a perder de vista na pradaria branca longos rastros avermelhados. Mr. Fogg, braços cruzados, permanecia imóvel. Tinha uma grave decisão a tomar. Mrs. Aouda, próxima dele, o contemplava sem proferir uma palavra. Ele compreendeu este olhar. Se o seu servidor estava prisioneiro, não deveria tudo arriscar para arrancá-lo dos ladrões? Vou achá-lo morto ou vivo, disse simplesmente. Ah, senhor, senhor Fogg, exclamou a jovem, agarrando as mãos do seu companheiro que cobriu de lágrimas. Vivo, acrescentou Mr. Fogg, se não perdermos um minuto. Então, o Phileas Fogg estava decidido a sair, né, para procurar o Passepartout. Ele não iria deixar o Passepartout para trás para ser morto nas mãos de ladrões. Com esta resolução, Phileas Fogg sacrificava-se completamente. Acabara de pronunciar sua ruína. Um dia apenas de atraso faria perder o paquete de Nova York. Sua aposta estava irrevogavelmente perdida, mas diante deste pensamento, é o meu dever. Não tinha hesitado. Senhor, disse Mr. Fogg ao capitão, 3 viajantes desapareceram. Mortos? Perguntou o capitão. Mortos ou prisioneiros? Respondeu Phileas Fogg. É desta incerteza que precisamos sair. Sua intenção é perseguir os ladrões? Dificilmente, senhor, disse o capitão. Estes índios podem fugir para além dos Arkansas. Não poderia abandonar o forte que me foi confiado. Senhor, retomou Phileas Fogg, trata-se da vida de 3 homens. Sem dúvida, mas posso arriscar a vida de 50 para salvar 3? Não sei se pode, senhor, mas deve. Olha o Phileas Fogg dando ordem, né, para o capitão. Senhor, respondeu o capitão, ninguém aqui precisa me ensinar qual é o meu dever. Que seja, disse friamente Phileas Fogg, irei só. Só, senhor, exclamou Fix, que tinha se aproximado. Quer então que eu deixe perecer esse infeliz a quem todos os que estão aqui vivos devem a vida? Irei. Claro, né? O Passepartout foi o responsável por salvar a todos. Foi ele que desatou o trem. Pois bem, não irá só, exclamou o capitão comovido. Não, tem um coração valente, 30 voluntários, acrescentou ele, voltando-se para os soldados. Toda a companhia deu um passo à frente, o capitão só teve que escolher. 30 soldados foram designados e um velho sargento se pôs à frente deles. Então, 30 soldados iriam acompanhar o Phileas Fogg. Junto com quem mais? Vamos ver. Obrigado, capitão, disse Mr. Fogg. Permita-me acompanhá-lo? Perguntou Fix ao gentleman. Faça o que achar melhor, senhor, respondeu Phileas Fogg. Mas, se me quer me fazer um favor, fique junto com Mrs. Aouda, caso me aconteça alguma desgraça. Então, o detetive Fix tentou acompanhar o Phileas Fogg, mas o Phileas Fogg pediu para que ele ficasse, né? Porque senão a Mrs. Aouda ficaria sozinha. Uma palidez súbita invadiu o rosto do inspetor de polícia. Separar-se do homem que tinha seguido passo a passo e com tanta persistência, deixá-lo aventurar-se assim naquele deserto, Fix olhou atentamente o gentleman e fosse como fosse, apesar das suas desconfianças, apesar do combate que travava interiormente, baixou os olhos diante daquele olhar calmo e sincero. Ficarei, disse, respondeu aqui o detetive Fix, né, concordando que ele ficaria com a Mrs. Aouda. Mas antes de partir, tinha dito aos soldados, agora o Phileas Fogg disse aos soldados, meus amigos, há 1000 libras para vós se salvarmos os prisioneiros, quer dizer, ele iria desembolsar ainda mais dinheiro, né, para recompensar essa ajuda.
Era meio-dia e alguns minutos, Mrs. Aouda tinha se retirado para um quarto da estação e aí sozinha ficou aguardando, pensando em Phileas Fogg, em sua generosidade simples e grandiosa, em sua tranquila coragem. Mr. Fogg tinha sacrificado sua fortuna e agora punha sua vida em perigo. Tudo sem hesitação. Phileas Fogg era um herói aos seus olhos. Ai, a Mrs. Aouda apaixonada pelo Phileas Fogg. O inspetor Fix, este, não pensava assim e não podia conter sua agitação. Passeava febrilmente pela plataforma da estação. Depois de Fogg partir, compreendia a tolice que tinha feito deixando-o partir. Assim raciocinava o inspetor de polícia enquanto as horas se escoavam lentamente. Não sabia o que fazer, às vezes tinha vontade de dizer tudo a Mrs. Aouda, mas compreendia como seria recebido pela jovem. Que decisão tomar? Quer dizer, ele estava achando que talvez o Phileas Fogg fosse aproveitar essa oportunidade para fugir. Estava tentado a sair pelas pradarias brancas em perseguição de Fogg. Não lhe parecia impossível reencontrá-lo. Os passos do destacamento estavam ainda impressos na neve, mas logo, sob uma nova camada, todas as pegadas desapareceriam. Então o desânimo apossou-se de Fix. Com efeito, perto das 2 depois do meio-dia, enquanto a neve caía em grandes flocos, ouviram-se longos apitos que vinham do leste. Uma enorme sombra, precedida de um clarão amarelado, avançava lentamente. Contudo, não se esperava ainda nenhum trem vindo de leste. O socorro pedido pelo telégrafo não poderia chegar tão cedo, e o trem de Omaha para São Francisco só deveria passar no dia seguinte. Logo se soube o que acontecia. Esta locomotiva, que andava com pouco vapor, soltando grandes apitos, era aquela que, depois de ter sido desprendida do trem, tinha continuado sua rota com velocidade vertiginosa. Bem, então o Fix e a Mrs. Aouda ficaram na estação, certo? E eles viram ao longe, no trilho, né, alguma locomotiva, alguma luz vindo. E essa locomotiva era aquela que o Passepartout tinha desatado, certo? Então era a parte da máquina do trem. Tinha corrido sobre os trilhos por diversas milhas, depois o fogo tinha amortecido por falta de combustível, o vapor perdera a força e 1 hora depois, diminuindo pouco a pouco sua marcha, a máquina parara, afinal 20 milhas depois da estação. Nem o maquinista, nem o fogueiro tinham sucumbido e depois de um desmaio bastante prolongado, tinham voltado a si. A máquina estava então parada. Quando se viu no deserto a locomotiva só, sem vagões atrás, o maquinista compreendeu o que tinha ocorrido. Como a locomotiva tinha se desprendido do trem, não pôde adivinhar, mas não tinha nenhuma dúvida de que o trem, tendo ficado para trás, estava em perigo. O maquinista nem hesitou sobre o que deveria fazer. Continuar na direção de Omaha era prudente. Voltar para o trem, que os índios talvez ainda pilhassem, era perigoso. Então, o maquinista, ele ficou, né, na máquina, claro que ele desmaiou. Quando acordou, ele estava longe da estação. Então, ele resolveu voltar e não seguir viagem. Que importa? Pás de carvão e lenha foram lançados no fogo da caldeira. O fogo se reanimou, a pressão aumentou de novo e, pelas 2 depois do meio-dia, a máquina voltava para trás em direção da estação. Era ela que apitava na bruma. Foi uma grande satisfação para os viajantes quando viram a locomotiva pôr-se na frente do trem. Iam poder continuar a viagem tão desgraçadamente interrompida. À chegada da máquina, Mrs. Aouda tinha saído da estação e dirigindo-se ao condutor. Vai partir? Perguntou. Em instantes, madame, mas os prisioneiros, nossos desafortunados companheiros. Não posso interromper o serviço, respondeu o condutor. Já temos 3 horas de atraso. E quando passará o outro trem que vem de São Francisco? Amanhã à noite, madame. Amanhã à noite, mas será muito tarde, é preciso esperar. É impossível, respondeu o condutor. Se quiser partir, suba. Não partirei, respondeu a jovem. Fix tinha escutado essa conversa. Então, a Mrs. Aouda e o Fix, além, né, de ficarem para trás, porque o Phileas Fogg foi em busca do Passepartout sozinho, né, sozinho não, né, junto com mais 30 voluntários, mas o detetive Fix e a Mrs. Aouda ficaram ali na estação, mas junto com todo o resto do trem. Só que agora que a máquina do trem, né, tinha voltado, e essa máquina poderia ser engatada no trem novamente e levar todos para a próxima estação e seguir viagem.
E agora, o que fazer? A Mrs. Aouda estava decidida a não partir junto com o trem. Ela queria ficar na estação, mesmo sem trem nenhum, tá? Esperando o Phileas Fogg retornar. Os viajantes e alguns feridos, entre eles o coronel Proctor, cujo estado era grave, tinham tomado lugar nos vagões. Ouvia-se o ruído, a caldeira em ebulição e o vapor escapava pelas válvulas. O maquinista apitou, o trem se pôs em movimento e desapareceu bem depressa, misturando sua fumaça aos turbilhões de neve. O agente Fix tinha ficado com Mrs. Aouda. Então, Mrs. Aouda não ficou sozinha, o detetive Fix ficou também. Algumas horas se escoaram, o tempo estava muito mau, o frio intenso. Fix, sentado sobre um banco da estação, permanecia imóvel, podia-se supor que dormia. Mrs. Aouda, apesar da ventania, deixava a cada instante o quarto que tinha sido colocado à sua disposição. Vinha à extremidade da plataforma procurando ver através da tempestade da neve, querendo penetrar com o olhar esta bruma que reduzia o horizonte à sua volta, tentando escutar se algum barulho se fazia ouvir, mas nada. Voltava a entrar para voltar momentos depois e sempre inutilmente. Entardeceu. Quer dizer, o tempo foi passando, né? E eles ali sozinhos. Onde estaria neste momento? Teria alcançado os ladrões? Teria havido luta? Ou estariam perdidos no nevoeiro? O capitão do forte estava muito inquieto, embora não quisesse deixar transparecer sua inquietude. Anoiteceu, olha o tempo passando. A neve tombou menos abundantemente, mas a intensidade do frio aumentou. Um silêncio absoluto reinava na pradaria. Durante toda a noite, Mrs. Aouda, o espírito cheio de pressentimentos sinistros, o coração repleto de angústias, vagueou pela orla. Sua imaginação a levava para longe e lhe mostrava mil perigos. O que sofreu durante estas longas horas não seria possível exprimir. Fix estava quase imóvel no mesmo momento, mas também ele não dormia. Num dado momento, um homem tinha se aproximado dele, até falou com ele, mas o agente o despachou depois de ter respondido às suas palavras com um sinal negativo. A noite passou, ao alvorecer, o disco meio apagado do sol ergueu-se sobre um horizonte nublado. Entretanto, o olhar podia alcançar até 2 milhas de distância. Tinha sido para o sul que Phileas Fogg e os soldados se haviam dirigido. O sul estava absolutamente deserto. Eram então 7 horas da manhã. Nossa, olha, passou a tarde, a noite, a madrugada e agora já de manhã. O capitão, extremamente preocupado, não sabia o que fazer. Deveria enviar um segundo pelotão em socorro do primeiro? Deveria sacrificar novos homens com tão poucas probabilidades de salvar os que já tinham sido sacrificados antes? Mas sua hesitação não durou e, com um gesto, chamando um dos seus ajudantes, deu-lhe ordem de fazer um reconhecimento ao sul quando se ouviram tiros. Seria um sinal, os soldados precipitaram-se para fora do forte e, a meia milha de distância, avistaram um pelotão que voltava em boa ordem. Mr. Fogg vinha à frente, junto dele Passepartout e os 2 outros passageiros resgatados das mãos dos ladrões. Então, olha só, todos voltando salvos, né? O Phileas Fogg, Passepartout, os outros 2 que tinham sido também sequestrados junto com o Passepartout e todo o pelotão dos soldados voluntários. O francês tinha derrubado 3, tinha havido combate 10 milhas ao sul da estação. Poucos instantes antes da chegada dos ajudantes, Passepartout e seus 2 companheiros já lutavam contra seus ladrões, e o francês tinha derrubado 3 com seus socos, quando seu patrão e os soldados se precipitaram em seu socorro. Todos, salvadores e salvados, foram acolhidos com brados de alegria e Phileas Fogg distribuiu aos soldados a gratificação que lhes tinha prometido, enquanto Passepartout repetia consigo, não sem alguma razão: decididamente estou saindo caro para o meu patrão. Durante toda a viagem, Passepartout já gastou, né, muito dinheiro com as trapalhadas do Passepartout. Phileas Fogg gastou muito dinheiro com as trapalhadas do Passepartout. Fix, sem proferir uma palavra, contemplava Mr. Fogg e seria difícil analisar as impressões que se combatiam nele naquele momento. Quanto a Mrs. Aouda, tinha pego a mão do gentleman e apertava na sua sem poder pronunciar uma palavra. Passepartout, desde que chegara, estivera procurando o trem na estação. Julgava que o iria encontrar pronto para partir para Omaha e esperava que se pudesse recuperar o tempo perdido. O trem, gritava o Passepartout, né? Partiu, respondeu Fix.
E o trem seguinte, quando passa? Perguntou Phileas Fogg. Só de tarde. Ah, respondeu simplesmente o impassível gentleman. E aqui finalizamos o capítulo. Vamos ver o que vai acontecer, como eles conseguirão seguir viagem. Então é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.